Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta quarta-feira é dia de partido, dia de jogo. O Cruzeiro em campo pela Copa Libertadores da América. Começa o mata-mata das oitavas de final. Mineirão lotado. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? As oitavas já começaram, hein? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira especial, em noite de Copa, é o Cruzeirão em campo, La Bestia Negra, o desafio contra o Flamengo. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores que já teve jogo nessa terça-feira. Fluminense e Rivadavia empataram por 0-0 no Maracanã. Em La Plata, Estudiantes 1, Universidade Católica também 1. Foi o outro jogo da terça-feira. Nesta quarta temos a sequência com 3 jogos. Palmeiras e Cerro Porteño em São Paulo. Platense e Coquimbo na Argentina, Cruzeiro e Flamengo às 9h30 da noite no Mineirão. A sequência da fase de oitavas de final tem Mirassol e LDU na quinta-feira, no interior paulista, Rosário Central e Corinthians em Rosário, na Argentina, Tolima e Independente Del Valle. Esse jogo foi adiado por causa do terremoto na Colômbia. O Cruzeiro em campo, então, nesta noite de quarta-feira. O duelo com o Flamengo, uma preparação foi encerrada ontem. O ritmo é de concentração total na Toca da Raposa 2. Todos os 3 reforços contratados relacionados. Agora, o time, temos que aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele tem Fabrício Bruno à disposição, ficou no banco diante da equipe do Mirassol. Gerson ficou no banco diante da equipe do Mirassol. O William será o substituto de Fagner, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Rojas ficou no banco, uma tendência de que retorne na lateral esquerda. Lucas Romero suspenso, dá lugar a Matheus Henrique, que treinou normalmente. A única dúvida é se ele vai com máscara ou sem, por causa da fratura no nariz. O Caio Jorge ficou no banco, entrou, fez um golaço contra o Mirassol, é o dono da posição. E o Arthur Jorge tem dúvidas nas pontas. Sem nenhuma baixa, o técnico Arthur Jorge, ele terá Matheus Henrique. E aí, a ideia a princípio é que ele use uma máscara, mas depende, tem jogador que não se adapta e aí acaba indo sem máscara mesmo tendo ali a fratura. Mas o Matheus Henrique está muito bem, treinou normalmente e está à disposição. Acho que começa ao lado do Gerson. Fabrício Bruno, uma tendência de retornar à zaga, formando uma dupla aí com o Jonathan Jesus, Gabriel Rojas na lateral esquerda. Agora, a dúvida mesmo é na beirada pela direita, na beirada pela esquerda. Arroio e Kenji começaram no final de semana. O Arroio tem até mais rodagem, completou 50 jogos, inclusive, com a camisa do Cruzeiro. E aí, o Kenji mais garoto. O que vai fazer o Arthur Jorge? Coloca o Wesley e João Costa? Coloca só o João Costa? Ou mantém Kenji e Arroio? Tudo isso, a definição somente no dia do jogo, dentro daquilo que o Arthur Jorge ele trabalha. Mas está todo mundo aí relacionado, os 3 contratados estão relacionados, o João Costa, o Lúcio Rodrigues e o Wesley. Jogadores treinaram normalmente nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. E aí o Cruzeiro então tendo no momento quase que força máxima para este duelo. Fica até uma curiosidade, porque como o Cruzeiro não tem Fagner e não tem Lucas Romero, que vão cumprir suspensão, em relação a domingo vai pintar uma vaga entre os relacionados. Pode até ser que o Marquinhos volte a ser opção, mas aí em termos de ser acionado no jogo, vai correr muito por fora aí entre as opções do técnico Arthur Jorge. É aguardar então agora, o ritmo é de concentração total. Ney Servidea Real
ele vem aí na transição já se recuperando da lesão muscular que sofreu logo depois ali do jogo contra o Internacional, mas para este compromisso não será relacionado, pensando aí nessa disputa de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro então focado no duelo desta quarta-feira. Para fechar, hoje o Cruzeiro confirmou aquela informação que a gente tinha trazido já há um tempo sobre o garoto Tailon. Ele, ao lado do Pedro Lourenço, celebrando aí o primeiro contrato profissional. Esse contrato tinha sido assinado digitalmente já há alguns dias, a gente trouxe essa informação e hoje foi apenas ali para formalizar o acordo através de fotos e o Cruzeiro oficializar. Garoto Tailon assinando o primeiro contrato profissional por 3 anos, que é o que permite aí a lei no futebol brasileiro. E depois, claro, né, aí vai trabalhar para uma renovação e tudo, mas a família do jogador, o staff, trabalhando muito aí para esta continuidade. É uma promessa da base estrelada. E foi uma terça-feira de sorteio na Copa do Brasil. Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro. 2 jogos, o primeiro no Mineirão. A data base, dia 26 de agosto, uma quarta-feira. A CBF ainda vai desmembrar os próximos jogos, incluindo os jogos do Campeonato Brasileiro. E também a partida de volta, a princípio, dia 2 de setembro, uma quarta-feira, na Arena do Bairro Califórnia. E aí, o duelo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro do técnico Arthur Jorge, querendo deixar o calendário ainda mais repleto com uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. E para isso tem que passar pelo Flamengo, começando a decisão nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, com o Mineirão lotadaço. São esperados aí mais de 60 mil torcedores, na casa de 60 mil torcedores. Claro que tem ali a torcida do Flamengo também, mas é um Mineirão cheio e o cruzeirense empolgado aí por voltar a frequentar uma fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Então a fala aí que nós temos que repercutir, vou postar nas redes, marcar todo mundo. Tá rolando isso aí. A fala tá pronta. Tá rolando aí, aí, Rafael. Todo mundo aí? Enquanto... Sim. Tem, acho que tá todo mundo conectado aqui. Mas, última coletiva, né, do... Não, essa foi da apresentação dele lá. Tem a pergunta e a resposta. Leonardo Jardim, o que ele esperava, Ele jamais né? esperava que ele fosse encontrar. Tipo, no Brasileiro ele ia encontrar, né? Sim. Mas no mata-mata de Copa Libertadores, eu espero que todo mundo guarde rancor. E a gente não viu muito esse clima, né? No primeiro jogo lá, logo do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro visitou lá o É Flamengo. porque foi logo na sequência, né? Então tava... Muito recente ali. Vamos ouvir aí o que disse Leonardo Jardim, tão logo chegou ao Flamengo. E na condição de adversário, o que tinha no Flamengo que você gostaria de ter? Até porque agora você tem. Você, com a cabeça do Leonardo Jardim de 2025, o que você via ali naquele adversário que você gostaria de ter no seu time? Obrigado. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipa. E quando eu digo técnica, pensar em circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica, estão muito acima dos outros elencos. Não, repita. Ele acabou com os caras, velho. Sem... O que ele não tinha aqui e o que ele tem agora no Flamengo, o que disse aí o Leonardo Jardim. Repita, Rafael. Repita. E na condição de adversário, o que tinha no Flamengo que você gostaria de ter? Até porque agora você tem. Você, com a cabeça do Leonardo Jardim de 2025, o que você via ali naquele adversário que você gostaria de ter no seu time? Obrigado. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipa. E quando eu digo técnica, pensar em circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica, estão muito acima dos outros elencos. E temos aí basicamente todo o time, né? Não, e ele continuou, né, velho? Ele completou. Completou a fala aí. Tipo, decisão, passe. Passe, tudo, né? Tudo. Falou tudo, na verdade. Que isso, velho? Não, Não, foi isso aí- um assunto lá na coletiva, depois, né, quando aconteceu essa fala dele, que realmente ficou bem marcante, porque ele detonou o elenco do Cruzeiro, né? Ele deixou muito claro que o Flamengo é muito superior
E agora, recentemente, ele já disse que o elenco do Flamengo precisa, né? De peças, né? Quando Então, ele foi assim. perguntado sobre Luiz Henrique Almada, né? Isso. E aí ele falou, não vou comentar, porque, né? Senão vão dizer que tô colocando boto aí contra não sei quem. Sim. Mas, enfim, o que temos é o nosso elenco, né? Já começa a resumir, assim, sim, né? sim. Não é o melhor, então. Não é o melhor. Inclusive, já tem um problema com o Saul lá já, né? Que o Saul diz que tá insatisfeito, quer sair de lá. Então, realmente é um treinador complicado aí, né? Não consegue lidar muito bem com algumas coisas do elenco, né? E, assim, vai vendo o dia a dia, vai vendo também as dificuldades, né? Porque não é só olhar o papel e falar, pronto, agora já tem um timaço aqui, é só colocar em campo vai dar certo. O Flamengo precisa de outras coisas. E a própria Flá Presa, que a gente tava aí, já tá na cola dele, em cima dele, e a Flá Presa, ela vai em cima mesmo, o negócio é firme lá. 5 meses atrás ele tava falando isso aí, né? Exatamente. Com a boca boa, né? Ele destruiu os caras. Não, Sim, e assim, esse tipo de fala dele é uma fala que, internamente, né, no meio do futebol, ela é uma fala que repercute muito mal, tenho certeza disso, conhecendo as pessoas que trabalham dentro do futebol e tal. Eu acho que, assim, o que acaba que rola é por ele estar no Flamengo, né, e aí acaba que a repercussão ela é muito diferente de como ela seria se fosse em outro clube ele fazendo isso. Sim. Se ele sai do Flamengo e vai para, imagina, sei lá, o Palmeiras, que é o outro rico do futebol brasileiro hoje, e ele dá essa declaração, a repercussão seria uma repercussão como ela deveria ter sido. Ela já deveria ter sido assim, no sentido de desrespeito mesmo. Sim. Isso é uma fala desrespeitosa, né? Eu acho que as pessoas acabam indo para um caminho de normalizar ela um pouco, primeiro por esse lado, né? Por ser o Flamengo, né? A gente sabe que é o time com uma torcida e a influência dentro dos meios de comunicação é muito grande. Mas segundo, por essa questão do Flamengo hoje ser um time de um elenco muito robusto e tudo mais, né? Mas mesmo assim, é uma fala muito desrespeitosa. E fica claro que ele vai para um caminho de desrespeito quando ele complementa, igual o Samuel falou. Se ele chega depois ali, dá uma complementada falando, ó, não, mas no sentido de... ponderada, né? Isso, no sentido de, ó, é porque aqui tem mais jogadores e tudo mais, beleza. Mas ele faz questão de apontar que tudo, né? características Falou de fundamentos. É. São fundamentos básicos, gente. E o detalhe, né, Juan? Era um contexto totalmente quente, né? Ele não estava alienado. Era um momento que ele sabia da repercussão que você teve aqui, dele ir para o Flamengo. No Cruzeiro, a diretoria mais ou menos colocou panos quentes, não quis colocar mais polêmica, e tudo bem, acho que pode ter tomado o melhor caminho ali, no caso da diretoria, para não entrar nessa não. Mas o Leonardo Jardim entendia que a repercussão foi muito negativa aqui. E aí ele colocou mais querosene com essa fala dele. Com certeza. E assim, esse tipo de situação, né? Eu tô muito com o Samuca, né? Nessa questão de rancor e tal, tem que ter mesmo, né? Mas Já assim, tô compartilhando nas redes. eu falo assim, nós torcedores, eu acho que isso aí tem que levar mesmo, não tem nada a ver, não. Os jogadores, cara, eu acho que assim, isso tem que estar internamente dentro deles, mas eu tenho certeza que os caras são preparados. Eu acho que a gente vai para 2 confrontos de mata-mata, que essa questão dos sentimentos ali fora do campo, eles estão presentes nesses 2 clássicos que vamos ter, sabe? Só que assim, isso não impede o jogador de estar bem preparado, chegar no dia, fazer o que tem que ser feito e tal, tranquilo. Não acho que pode ter gente que vai para aquele discurso, não entra nessa não, porque pode atrapalhar a forma do jogador, a concentração, os caras podem subir o tom, não. O jogador profissional tá preparado para isso, sabe? O cara vai lá, faz a zoeira, tem que zoar mesmo, só que tem que corresponder em campo. No final, o que a gente precisa é classificar, é o time jogar bem, corresponder em campo, tá bem preparado, e é tudo que a gente tá vendo agora. Tá bem preparado? Aí eu espero. Quarta que vem, a gente vai lá, vai estar fazendo packzinho, esperando o packzinho, vamos ver isso aí. E aí tem que usar mesmo, porque assim, é uma atitude desrespeitosa. Eu já comentei aqui com vocês sobre isso, né? Depois que o Arthur Jorge chega, eu fiquei observando algumas formas de entrevista, as coisas que eles falam, assim, o jeito de falar, assim, você percebe algumas coisas um pouco diferentes ali de postura, de respeitar o profissional, os profissionais que você trabalhou, ou os profissionais anteriores, que você, mesmo não tendo trabalhado, você tem que respeitar, sabe? Que a gente tá falando ali com um cara que tá dando uma entrevista para milhões de pessoas, vídeo que vai ser passado no Brasil todo, às vezes no mundo todo, sabe? E falando de atletas, assim, de altíssimo nível. Aí vai falar que os caras têm dificuldade de fazer a recepção, passe e tal. Não. Atletas que, assim, ano passado não tinha o Gerson, beleza. Aí tinha Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Caio Jorge, Kaique, 4 na lista da seleção brasileira. Dá uma sensação assim, né, que quem salvava ali era ele. Exato. Ele que era
o mentor. Não, tipo, eu até acho que ele foi muito importante, né? Com Para aquele certeza. momento do Cruzeiro. Mas a gente vê que hoje, Mas- por exemplo, não é só ele. Hoje você tem um outro treinador aqui consegue que conhece o entregar. elenco. O elenco a gente sabe que tem limitações, a gente Sim. pode até ponderar se é melhor, pior do que o Flamengo e tudo mais. Mas assim, a gente sabe das limitações, mas parece, né, que... Não, da forma como ele fala, foi muito E no dura, né? momento Muito também, dura. cara, sabe? Porque não é uma coisa Não, assim... e aqui, A situação quando- já estava tensa. Quando teve isso, eu vi algumas páginas repercutindo, velho. Mas eu vi também. eu falei, não, eu vou lá pegar a entrevista na íntegra, porque eu lembro só desse negócio de qualidade técnica. Só que quando ele complementa, cara, ele fala que os caras não sabiam fazer O básico. o básico, velho. É. Tipo, ele, como o Léo disse, ele podia falar de outra forma. Mas desse jeito que ele falou aí, ele destruiu os caras. E assim, mesmo que fosse o pior time que ele treinou na vida dele. Eu não poderia É, falar uma Não coisa. poderia, cara. Não Não poderia. poderia. Ele tá falando de um time de Série A, time gigante, de atletas profissionais, é o trabalho dos caras, sabe? Não é dessa forma. Tem que se pessoas levar as com quem ele conserva a amizade. né? Exato. Quem ele trabalhou, que semana, tipo assim, há meses atrás, eram os comandados dele, né? Sim. Ele tava tentando convencer os caras, como líder, a seguir o caminho dele ali, sabe? Então, aí fica naquele lugar justamente disso. Até os jogadores do Flamengo, vendo uma entrevista dessa, os caras são veiacos, né? Daqui a Eles pouco vai devem falar ficar, mal da... na hora que acontece da alguma gente. coisinha ali, os caras já ficam, esse cara aí, o que ele fala, não tem verdade, né? A Até gente porque, sabe. né, como a relação dos jogadores do Cruzeiro também, o mundo do futebol é muito próximo, um fala com o outro, um conversa com o outro e já entrega, né, a situação, olha, esse Leonardo Jardim abre o olho com ele, né, então, realmente é uma declaração péssima. Ele já tinha falado também da qualidade técnica, né, de Arrascaeta, Matheus Pereira e tal, então, assim, é um treinador que deixou um rastro importante, né, que o Cruzeiro precisava daquilo naquele momento, mas declaração muito infeliz e que o que eu falo é o seguinte, o jogador, como bem disse o Juan, ele vai, né, relevar alguma situação e tal, mas o jogador também guarda muita coisa ali no íntimo dele e pode estourar, tomara que estoure tudo agora aí nesse jogo, desses 2 próximos jogos. Mas o torcedor em si, pode ficar tranquilo, é isso aí, tem que levar pro coração mesmo. Eu sou dessa figura, tem que levar pro coração. Eu não sei onde estão aquelas notas lá, né, de mercenário. Se já tivesse daí, já pode preparar também pro jogo, quarta-feira. Pode xingar. Lembra do Figo, quando ele trocou lá o Real Madrid, Barcelona? Foi uma loucura o jogo. Tinha que ser naquele nível na minha cabeça. Não sei se vai acontecer, mas eu sou a favor disso ser feito, né? Realmente. A torcida do Flamengo não fez isso com o Gerson lá, perseguiu o Gerson até ele não conseguir mais e tal. Então é assim, tem que fazer isso também, faz parte do jogo, é normal. Isso daí.